Oi, pessoal do terceiro, tudo bem? Esse capítulo é o capítulo 7 de Geografia 2 e a gente vai falar sobre globalização e neoliberalismo. Na verdade, é uma continuação dos conceitos dados no capítulo anterior. Então, vamos lá, no histórico do processo de globalização. Começando sempre após a Segunda Guerra Mundial e o que nós tínhamos aí. O mundo dividido em capitalismo e socialismo, então a Guerra Fria, ordem mundial bipolar. Os Estados Unidos e alguns países da Europa Ocidental vivenciando o Fordismo, né, era a forma de produção da época, dentro do keynesianismo, que eu já expliquei para vocês no módulo anterior, a questão do estado de bem-estar social que surgiu após a crise de 29, foram, na verdade, ferramentas e técnicas utilizadas pelo governo dos Estados Unidos e gradativamente por governo de outros países para melhorar a situação econômica. Então, assim, o objetivo principal do keynesianismo foi manter e aumentar a sociedade de consumo. Então, assim, houve muitas perdas de emprego, e aí com perda de emprego ninguém tem dinheiro para comprar, e se não tem dinheiro para comprar, a empresa não pode produzir. Então, assim, como se melhora tudo isso? Aí teve a questão da criação das leis trabalhistas, teve a criação do dinheiro que foi enviado, que foi colocado em algumas empresas para começar a aumentar o setor produtivo novamente, gerando novos empregos e gradativamente aí o mercado consumidor tão necessário para esse ciclo econômico. E após o fim da Guerra Fria, a gente já estudou isso também, que os países do continente africano e alguns do continente asiático, como no caso da Índia, como exemplo, que eram colônias da Europa, começaram nesse processo de descolonização, ou seja, de independência. Os países europeus, no momento aí de melhora econômica, de olhar para a sua própria economia, não tinham mais recursos financeiros para sustentar as suas colônias, né? Então, gradativamente, esses países foram solicitando a sua independência. Alguns conseguiram com mais facilidade, outros tiveram um trabalho um pouquinho maior, tiveram aí alguns problemas até em questões de algumas guerrilhas, mas hoje todos os países são países independentes politicamente. De 1950 a 1960, nós tivemos um período que foi conhecido como anos de ouro para o capitalismo no contexto da Guerra Fria. Então, a ascensão dos Estados Unidos realmente como uma potência hegemônica ocidental, alicerçado aí pelo Plano Marshall, lembra da ajuda econômica que os Estados Unidos teve aí com a questão de reestruturação da Europa, o Plano Colombo também com a ajuda aí, financeira que deu ao Japão, a questão da criação da OTAN, do exército ali que ajudava a manter a questão socialista longe das potências capitalistas. Em 1970 e 80, a gente já tem a crise, né, da questão do keynesianismo já sendo aquelas ideias para ser substituído pelo neoliberalismo e do Fordismo, do modo de produção fordista já para o modo de uma produção mais flexível, representado aí pelo toyotismo. Em 1980 e 90, a gente tem a questão do término da Guerra Fria, do desmembramento da URSS, junto com os países aí do leste europeu, e tudo isso ajudando já numa questão do crescimento das ideias neoliberal aí no mundo. Em 1973 no Chile, em 1979 na Inglaterra e em 1980 nos Estados Unidos, começou-se as ideias neoliberais influenciando já o processo econômico desses países. Percebam que a gente tem aqui a Inglaterra e os Estados Unidos como países desenvolvidos e o Chile como país subdesenvolvido.
E essa questão do neoliberalismo chegou no Brasil também a partir de 1985, como na Argentina e em outros países. E todas essas modificações serviram, na verdade, como uma atuação já de um processo de globalização que já estava se efetivando ali numa questão de movimentação de fluxos de capitais, de investimentos em outros estados-nação, como a questão da instalação de multinacionais, como já a formação de blocos econômicos, começando aí pelo histórico da União Europeia, depois se espalhando aí para o resto do planeta. E com isso, o processo de globalização foi desenvolvendo a partir de grandes capitais produtivos, ou seja, empresas, na verdade, que realmente tem a questão da produção dos bens, seja no setor primário, secundário ou terciário. Aquilo que eles chamam de empresas voláteis são aquelas que têm uma parte do seu capital dentro das bolsas de valores. A regulamentação da força de trabalho, porque a importância do trabalho do homem, da criação do homem nesse crescimento econômico. E a questão da segurança militar. Ainda a questão do Estado-nação, aí assegurar os seus limites, né? Proteger os seus cidadãos, proteger a sua população que corresponde àquele território. E a gente percebe a materialização dessa questão da globalização no mundo quando a gente vê aí os movimentos separatistas que nós já estudamos, a criação de organizações não governamentais, que está muito ligada à questão do neoliberalismo. Quando o Estado ele deixa de atuar em determinados processos sociais, criam-se organizações não governamentais para olhar de uma forma diferente, para atuar naquilo que o governo não tem mais uma certa responsabilidade. E, infelizmente, o aumento da criminalidade moderna. Como tudo na vida, nós temos os pontos positivos e negativos. E essa questão do que a gente chama de criminalidade moderna está intimamente relacionada a essa situação da facilidade dos meios de transporte e da facilidade dos meios de comunicação. E agora a gente vai classificar um pouco aquilo que a gente chama de atores desse processo da globalização. Então, o primeiro ator, né, a primeira causa aparente aí são as empresas transnacionais ou multinacionais. Na verdade, o que são essas empresas? A empresa que tem sede em um país e várias filiais espalhadas por outros países. E isso, na verdade, gerou o acréscimo da produção, criou novos países produtores, espalhou aí muita tecnologia, porque esse país, quando ele instala uma empresa no outro, ele leva essa tecnologia, dando a oportunidade para as pessoas que consigam emprego, consigam trabalhar nessas empresas, consigam também ter esse conhecimento, esse desenvolvimento. Uma outra coisa bem atuante do processo de globalização é a formação de blocos econômicos, que começou ali com a União Europeia, lembra? Logo após a Segunda Guerra Mundial, se começou num processo muito lento, muito gradativo, primeiro de 3 países, depois 6, 9, 12, hoje aí, em média aí, 25 países tem a União Europeia, e essa integração, né, essas fases de integração que foram dando certo, gerou, na verdade, um modelo para que outros países também fizessem o mesmo. A mídia tem uma questão muito importante na questão do consumo, na questão da propagação dos produtos e na questão da propagação também das informações. Então, a mídia é um ator muito atuante. Se hoje nós sabemos o que acontece no mundo inteiro, é porque a gente tem a mídia, a gente tem esses meios de comunicação aí específicos, né, jornalísticos espalhados em todo o planeta.
Nós temos as ONGs, são organizações não governamentais, como já comentei com vocês, elas atuam em vários setores, seja econômico, social, ambiental, cultural, e elas tentam preencher ali, né, alguns buracos, algumas lacunas que ficaram mediante esse processo do neoliberalismo. Grandes grupos financeiros que são responsáveis, os bancos, as corretoras, que são responsáveis, e as instituições também acima das nações, né, que tem o caso do Banco Internacional, que tem a questão do FMI, que atuam aí gerenciando aquilo que a gente chama de transporte financeiro, né, a informação financeira, o dinheiro aí, que hoje também é uma característica dessa terceira revolução industrial ou do capitalismo financeiro, onde os países desenvolvidos, eles não exportam só produtos tecnologicamente produzidos, eles também estão na função de empréstimo de capital para aqueles países que necessitam. E o Estado Nacional, apesar do processo de globalização, ele tem uma função muito importante, né? Ele tem a função ali de controlar as fronteiras pelo objetivo de proteger a população que vive dentro dos seus territórios. Ele tem a função também de realizar acordos comerciais e financeiros que tragam facilidade, tragam também melhor condição social e econômica para o seu território e para as pessoas que lá vivem, né? Mesmo nessa questão do neoliberalismo, o Estado-nação ele tem uma função muito importante. Como eu já comentei com vocês, não só aqui como em outras aulas, que tudo na vida tem os seus pontos positivos e negativos. E do mesmo jeito que o processo de globalização, a facilidade dos meios de transporte, a comunicação intensa e de forma muito rápida, né, gerou também o crescimento daquilo que a gente chama de crimes organizados, a atuação desses grupos que nós chamamos de ilegais aí, dentro de uma sociedade alicerçada por um grupo muito grande de pessoas com pequenas instruções, mediante um crescimento na pobreza, que facilita que essas organizações, né, que esses grupos se acomodem dentro desses espaços. E para citar aí para vocês, a gente tem como princípio aqui a rede do narcotráfico, ou seja, do tráfico de drogas, do tráfico de armas, e a facilitação dos meios de comunicação e a questão dos transportes também facilita toda essa transação ilícita que nós temos no mundo de maneira geral. Existem alguns países também que são chamados de paraísos fiscais, que a gente já viu que são aqueles países que recebem, que têm bancos, né? Esses países têm instituições financeiras que recebem dinheiro sem perguntar a sua origem ou a sua procedência. Então, facilita também, e hoje com essa questão, né, de você ter dinheiro numa conta e você já transferir para outro banco, esse dinheiro virtual, sem você ter que levar, antigamente se levava na cueca, se levava dentro de grandes malas, hoje isso não se precisa mais. E tem a questão também da lavagem de dinheiro, né, como você não pode, mediante países como o Brasil e 98% dos países do mundo, que você tem que mostrar quanto você recebe e quanto você gasta, numa questão de imposto de renda, que é isso que a gente chama, né? De você ter que registrar todos esses processos. Então, assim, algumas pessoas que tratam com essa questão de dinheiro ilícito, eles acabam comprando objetos como quadros, como joias, como carros, e depois eles vendem esses objetos, né? Vendem através desse mecanismo para fazer aquilo que a gente chama de lavagem de dinheiro. Então, assim, eu tinha esse dinheiro e eu não tenho como declarar,
Mas se eu comprar um carro, eu declaro que eu vendi o carro e esse dinheiro veio da compra de carro. Eu compro um quadro caríssimo, falo que ganhei de doação de qualquer outra pessoa aí da minha família, e a partir daí eu vendo esse quadro e eu tenho esse dinheiro já na transformação do dinheiro que era sujo para dinheiro limpo. E a gente tem uma questão assim bem interessante, que os maiores países consumidores de drogas do mundo são os países mais ricos, as pessoas que têm mais dinheiro. Então, Estados Unidos e os países da Europa. E a divisão internacional da produção da matéria-prima, ou seja, por exemplo, da cocaína, da maconha, isso está dividido em vários países do planeta, né? E a gente tem algumas áreas, as principais áreas produtivas estão dentro de países menos desenvolvidos, né? De uma população mais carente de informação, uma população mais carente economicamente falando, que acabam se sujeitando a esse tipo de trabalho para poder ganhar dinheiro. E a rede de crimes organizados, que a gente tem assim, eles chamam de máfias, né? Que estão aí a serviço de venda de informações secretas, de contrabandos, de jogos de azar, inclusive da questão do terrorismo, aí que envolve vários países, inclusive do Oriente Médio, da Ásia e próprio aqui da América também. E uma coisa muito triste, tá aqui, ó, rede de tráfico humano, não só no comércio de crianças, inclusive, como na questão da prostituição, do tráfico de órgãos e de migrações clandestinas. Quando a gente vê na televisão aquela questão da população ali da África que quer migrar para a Europa, então tem sempre alguém que cobra um dinheiro deles, colocam eles numa embarcação, leva até próximo ali do território europeu, ali pelo mar Mediterrâneo, e os larga ali e depois volta. Se essas pessoas conseguirem entrar, maravilhoso. Se não conseguirem também, vão voltar ou vão morrer ali, mas a pessoa ganhou seu dinheiro e assim vai. Na questão da prostituição, né? Várias moças aí que são que se encantam com a questão de um dinheiro para ganhar fora de um país, para ser secretária, coisas que nós já vimos até em algumas novelas envolvendo o assunto, acontecem muito, não só no Brasil, como em outros países do mundo. O tráfico de órgãos pela questão do transplante, né? Quanto não se paga por um rim, quanto não se paga aí por um coração e assim vai. E a gente vê que não são, aí nesse caso, principalmente do transplante de órgãos, o que a gente vê não são pessoas envolvidas aí, de pessoas de baixa renda, de pessoas que não tiveram aí a oportunidade de estudo ou de ter o conhecimento aí pela vida. Quando a gente fala de tráfico de órgãos, a gente está falando de pessoas que entendem de medicina, né? De pessoas que estão envolvidas nessa questão aí, porque retirar um órgão de uma pessoa, o tempo certo para transplantar, ir até um outro país ou uma outra pessoa para que isso seja feito, a gente não está falando de pessoas aí humildes, não. Nós estamos falando de um patamar aí muito mais elevado, tá? E a gente tem, por isso está assim, ó, o transporte de órgãos, a formação de redes internacionais envolvendo vários profissionais. Não é uma questão aí de você cultiva no seu quintal aí algumas mudas de maconha, eu vou aí compro a sua erva para produzir lá o cigarro. Não é só isso, é uma coisa muito maior, tá? E essas redes legais movimentam muito dinheiro, muito dinheiro. Em alguns países, como no caso da Colômbia, vou dizer para vocês, esse dinheiro muitas vezes está dentro da circulação monetária do país, tá? E existe uma articulação muito grande, eu não conheço, mas eu já ouvi falar que dentro da internet tem um lado negro da internet, que é nesse lado aí negro, nesse lado secreto, que essas transações são feitas. E para terminar essa explicação, eu coloquei um mapa mundi
Só para demonstrar para vocês aqui as principais zonas de produção das drogas. A gente tem a papoula, que tem aqui na questão do Oriente Médio, a gente tem aqui no Sudeste Asiático, o cannabis, que é a maconha, aqui na África, aqui em parte da Ásia também, países vizinhos aqui da Rússia. Nós temos bastante aqui, nos Estados Unidos, inclusive, né, no México. Nós temos aqui Colômbia e Venezuela, aqui no Brasil. A coca, que é a cocaína, principalmente aqui, ó, Bolívia e Colômbia, né? Principalmente aqui na Bolívia e na Colômbia. E papoula e cannabis, que é a papoula e a maconha, que é esse marronzinho aqui também nos países da Europa Oriental. Aqui a gente tem também, aqui na Ásia, a gente tem um pouquinho aqui na África. Aqui é só uma ilustração. Temos alguns aqui também nas ilhas que pertencem aqui à Oceania, né? Então, a gente percebe que a produção, aí tem as rotas, a rota da heroína, dá uma olhada aqui, ó, que é esse rosinha, né? Olha, a gente tem derivados do cannabis, como o haxixe, a maconha, numa questão azul, e da cocaína também. Então, percebam como o planeta todo está envolvido nessa questão da produção e do transporte dessas drogas aí, espalhando para todos os lugares. E com isso a gente termina a explicação desse capítulo, vendo aí os principais atores do processo da globalização, vendo seus pontos negativos também, e como eu já falei, falo muitas vezes, que tudo na vida tem os seus pontos positivos e negativos. Infelizmente, são pessoas inteligentes, criativas, que acabam achando, né, que estão levando vantagem em estar usufruindo de tudo isso que a gente tem numa questão de pontos negativos, como nós vimos nesse capítulo. Fiquem com Deus, até a próxima aula.